O mistério é o que define as florestas, e a descoberta é o que as torna ainda mais intrigantes. Em uma árvore, sobre uma árvore, ou até mesmo dentro de uma. O vídeo mostra as descobertas mais assustadoras em árvores que ninguém deveria ter visto. Caso contrário, estariam escondidas. Número 1. Cigarros. Um grupo de contrabandistas russos foi pego tentando transportar cerca de 25 mil cigarros escondidos dentro de troncos ocos de árvores. No entanto, antes que a carga disfarçada pudesse alcançar seu destino final, oficiais da alfândega intervieram durante uma inspeção aleatória. Os oficiais ficaram surpresos com a engenhosidade dos contrabandistas ao esconder os maços de cigarros nos troncos das árvores. O trabalho artesanal era tão bom que era difícil distinguir os troncos adulterados dos normais. Os troncos pareciam incomumente leves, o que deixou os oficiais desconfiados. Mesmo após suas tentativas, o plano ardiloso escondido nas árvores foi revelado e tudo foi resolvido no final. Número 2. Raízes de árvore em forma de mulher. Nesta floresta densa, conhecida por seus acontecimentos misteriosos, um grupo de caminhantes recentemente se deparou com uma árvore cujas raízes se assemelhavam estranhamente a uma mulher. Esta não foi a primeira vez que tal visão desconcertante foi testemunhada nestas florestas. Anteriormente, um fenômeno semelhante foi registrado: um tronco de árvore que lembrava assustadoramente uma mulher com cabelos esvoaçantes. Ambos os eventos, capturados em vídeos de baixa qualidade, alimentaram especulações intensas e medo. As teorias variam desde anomalias naturais até sugestões mais sombrias de sacrifícios rituais, com alguns acreditando que essas mulheres foram de alguma forma fundidas com as árvores. Lendas locais sobre práticas de culto na floresta aumentam o fascínio, sugerindo almas presas dentro dos troncos das árvores. Essas descobertas consecutivas, ligando o passado e o presente, aprofundaram o mistério e a fascinação em torno desta floresta enigmática. Número 3. Anaconda presa. No fundo da floresta indonésia, enquanto coletavam madeira, um grupo se deparou com uma árvore caída maciça. Inicialmente entusiasmados com a descoberta, sua alegria rapidamente se transformou em espanto quando olharam dentro do tronco oco. Contrariando as expectativas, o interior da árvore era o local de descanso incomum de uma anaconda gigantesca, claramente descontente com a intrusão humana. Encontrar uma anaconda em tal lugar era raro, pois as cobras normalmente não ocupam interiores de árvores. Sem demora, uma equipe de resgate chegou e desmontou cuidadosamente o tronco em decomposição para extrair a imensa cobra. Uma vez removida com segurança, a anaconda foi transportada para uma instalação de cuidados com répteis nas proximidades, garantindo seu bem-estar após o encontro inesperado. Número 4. Crânios de macaco. Havia um homem na vila de Nanu, em Konyak Naga, cujo olhar captou algo absolutamente bizarro. Uma árvore, não como qualquer outra, mas adornada com crânios de macaco. Sim, crânios de macaco, bem ali, à vista de todos. Mas espere, fica ainda mais estranho. Esta árvore também ostentava crânios antigos de Miton. Se você não sabia, os Kolknagas eram caçadores lendários, então suas longas casas estavam repletas de muitos tipos de crânios de animais. Eles geralmente os viam transformados em cestos de bambu inestimáveis. Mas esta árvore em Nanu era totalmente única. Número 5. Árvore de moedas. Dinheiro não cresce em árvores, certo? Bem, se esse for o caso, como você explicaria isso? Centenas de moedas embutidas no galho de uma árvore. Certamente não é sua típica árvore de moedas, mas na verdade remonta à era da Rainha Vitória, quando as árvores dos desejos faziam parte de sua tradição. As pessoas costumavam embutir moedas no tronco dessas árvores, acreditando que seus desejos seriam realizados. Com o tempo, essas árvores pareciam estar brotando moedas, não moedas comuns, mas algumas valiosas. Essas árvores únicas podiam ser encontradas por toda a Inglaterra, enraizadas na crença tradicional de que espíritos divinos residindo dentro das árvores eram os responsáveis por conceder esses desejos. Número 6. Sapatos pendurados. Falando sobre costumes estranhos, aqui está outro. A árvore de sapatos é exatamente como soa, com centenas de pares de sapatos. Esta árvore foi descoberta por um grupo de exploradores em um canto remoto da Índia. Eles encontraram um espetáculo estranho e inquietante de várias árvores decoradas com sapatos. Ao avançarem mais, esses galhos e troncos ostentavam uma coleção incomum de sapatos velhos e desgastados,
cada par contando uma história silenciosa. Em algum momento, alguém jogou um par de sapatos na árvore, em outro momento, alguém jogou um segundo par, com cada história tendo um lado sinistro, o lado da magia negra. Sim, os locais penduram os sapatos que pertenciam a indivíduos e por todos os motivos errados, devo dizer. E esses motivos errados incluem lembretes arrepiantes das forças obscuras que assombram as florestas sombrias. Número 7. Animais presos em árvores. Agora, sinceramente, não sei o que leva esses animais a ficarem com a cabeça presa dentro de árvores. Uma vaca, lá está ela. Um cervo também. Um alce terminou sua vida preso dentro daquela árvore. E por fim, aqui está uma girafa, não apenas presa, mas vi um animal vivendo seus últimos suspiros dentro daqueles troncos de árvores. Ok, então com o alce a razão é bastante simples e fácil de compreender. Olhe para isso. Ultrapassando cavalos com sua velocidade de 64 km por hora, eles simplesmente não conseguiam avistar as árvores de longe e quando o faziam, já era tarde demais para fazer qualquer coisa. Quase o mesmo acontece com os cervos. Eles facilmente enfiam seus chifres em coisas como aqui, onde ficam presos dentro de uma árvore, mas simplesmente não conseguem se libertar. E as girafas? Todos sabemos que seus pescoços longos não são de muita ajuda. Então aqui temos vários animais com apenas um inimigo, troncos de árvores. Número 8. Fruta de crânio. Ok, então quem ousaria comer frutas desta árvore de crânios? Eu com certeza não. Bem, esta árvore frutífera estranha é na verdade feita exatamente por esse motivo, para não deixar as pessoas comê-la. Elas são criadas por uma empresa chinesa que foi além dos moldes padrão de frutas esféricas e retangulares e criou alguns moldes bizarros e assustadores. Por quê? Porque as pessoas estavam colhendo frutas das árvores, e eles queriam impedir isso. A estratégia por trás disso é que, na maioria das vezes, quando uma fruta tem um formato estranho, as pessoas se sentem desconfortáveis e acabam não comendo. Número 9. Árvore peluda. Este local bizarro parecia desafiar as regras da natureza. Avistado por um homem tentando descobrir o que acabara de testemunhar, não parecia qualquer pele comum. Era, na verdade, um aglomerado de incontáveis aracnídeos. Foi apenas quando o homem cutucou o aglomerado com um graveto que os pequenos, mas assustadores, rastejadores começaram a se espalhar por todo o tronco da árvore. A razão por trás de sua tática estranha é apenas uma: sobrevivência. Eles se juntam não para atacar, mas para afastar predadores, pois não possuem veneno. Então, da próxima vez que você os avistar, tente não tocá-los. Número 10. Crânio de cervo. Um cervo vivo ou seus restos mortais sempre me dão uma vibração sinistra. Observe este homem aqui, que se deparou com vários ossos de cervo espalhados pela floresta. A razão por trás desta descoberta estranha não foi divulgada pelo explorador, mas eu acho que pode ter sido um cervo que se tornou refeição de um necrófago. E agora seus restos estão contando sua história de decomposição, que geralmente é o destino de todo animal na natureza. Animais que encontram seu fim geralmente servem de alimento para as larvas, que cobrem e se alimentam das carcaças, levando a um fim semelhante. Número 11. Criatura misteriosa. Segredos escondidos na floresta podem deixá-lo maravilhado ou assustá-lo profundamente, e este vídeo certamente fez o último. Este vídeo arrepiante foi gravado em uma floresta em 2022. Este homem estava vagando quando, de repente, encontrou uma visão arrepiante, uma criatura misteriosa. Sua presença era ao mesmo tempo aterrorizante e hipnotizante, causando arrepios em sua espinha. O homem, congelado de medo, não conseguiu determinar se era uma aparição espectral ou um animal ainda não descoberto. A criatura desapareceu silenciosamente entre as árvores, e até hoje permanece um mistério o que realmente era. Este breve e perturbador encontro deixou o homem com mais perguntas do que respostas, refletindo sobre os mistérios ocultos no coração da floresta. Número 12. Resgate de filhote de zebra. Este vídeo mostra o resgate milagroso de um filhote de zebra que ficou preso em uma árvore. Em suas tentativas incessantes de sair do tronco, ele foi ouvido por um grupo de trabalhadores de safari. Eles correram imediatamente para ajudar e conseguiram libertar o filhote de zebra. Impaciente para voltar à liberdade, o animal lutou um pouco no início, mas logo estava de pé novamente, são e salvo. Os trabalhadores do safari permaneceram por algum tempo no local e capturaram os momentos comoventes da reunião da zebra com seu grupo, acontecendo bem diante deles. Número 13.
Crânio de pássaro. A natureza pode ser realmente cruel às vezes, e para provar meu ponto tenho um vídeo para mostrar a vocês. Esta pobre ave encontrou seu fim pendurada em um galho de árvore. Embora eu não tenha certeza do motivo de sua morte, podem existir várias razões. Pode ter ocorrido devido a condições climáticas severas, especialmente o frio extremo, que pode ser fatal para as aves, ou devido a doenças que se espalham rapidamente entre populações de aves. Por fim, um ataque predatório poderia ter levado a ave a este destino prematuro. Seja qual for o motivo, tais ocorrências nos lembram que a natureza é cheia de eventos inesperados que podem facilmente nos deixar chocados. Número 14. Resgate de vaca. Uma vaca de uma fazenda na Indonésia se perdeu, e quando o dono a encontrou, ela estava presa a uma árvore desta maneira. A posição em que ficou presa tornava impossível para a vaca escapar sozinha. Moradores locais, juntamente com as autoridades, rapidamente se reuniram para ajudar o animal preso. Sofrendo de desidratação e fraqueza devido ao longo tempo de aprisionamento, a situação era urgente. Os socorristas decidiram cortar cuidadosamente o galho ao qual a vaca estava presa. A tarefa foi perigosa, especialmente com o uso de uma serra elétrica perto do animal. Apesar desses desafios, a equipe perseverou e felizmente conseguiu libertar a vaca sem causar nenhum dano. A operação de resgate foi um sucesso, e a vaca foi libertada de seu calvário inesperado. Número 15. Cabras misteriosas. Cabras que escalam árvores podem soar como uma espécie mítica, mas elas existem. Embora não sejam naturalmente inclinadas a viver em árvores, estas cabras, que parecem ter uma curiosidade semelhante à dos pássaros, são, na verdade, cabras marroquinas conhecidas por sua extraordinária capacidade de escalar árvores. Ver elas se equilibrando com facilidade nos galhos é verdadeiramente espantoso. Mas não se deixe enganar por esta visão incomum. Estas cabras não sobem em árvores como parte de seu comportamento natural. Elas são treinadas para isso. Esta habilidade única as torna uma atração popular para os turistas, pois essas cabras voadoras oferecem um espetáculo tanto incomum quanto cativante. Número 16. Pássaro preso em árvore. Em um acontecimento inusitado, a caçada de insetos de um martim pescador deu uma guinada inesperada, resultando no seu bico preso em um tronco de árvore, deixando o pássaro suspenso no ar. Felizmente, um grupo de pessoas notou o pássaro em apuros e rapidamente interveio para resgatá-lo. Curiosamente, parecia que o martim pescador já estava preso havia algum tempo, e reajustar-se ao seu ambiente natural foi um pouco desafiador. O pássaro movia freneticamente o pescoço, causando preocupação entre seus salvadores. No entanto, a boa notícia foi que o martim pescador finalmente ficou livre e fora de perigo. Número 17. Cordeirinhos presos. Este cordeirinho passou por uma provação angustiante ao ficar preso em uma planta carnívora. Enrolado firmemente pelos tentáculos da planta, o cordeiro encontrou-se em uma situação desesperadora. Outro cordeiro também acabou ficando preso na mesma armadilha. Suas tentativas de se libertarem apenas pioraram o enredamento. Felizmente, o dono da fazenda descobriu-os em seu estado angustiante. Com esforços cuidadosos e eficientes, ele conseguiu cortar os galhos constritores, libertando o primeiro cordeirinho. Mas o desafio não havia terminado, pois o segundo cordeiro estava em uma condição ainda mais crítica, incapaz de se soltar devido ao aperto implacável da planta. A intervenção oportuna do fazendeiro foi crucial para evitar um desfecho trágico para esses cordeirinhos presos. Número 18. Cobra em árvore. Arboristas estavam cortando árvores e tiveram uma surpresa, certamente não esperada. Ao cortar uma palmeira, havia uma enorme cobra na árvore, aguardando para lhes dar as boas-vindas. Cobras, como muitas serpentes, às vezes sobem em árvores por várias razões. Fazem isso para encontrar alimento, como pássaros ou seus ovos, que geralmente estão em árvores. As árvores também oferecem segurança contra predadores terrestres. Cobras são boas escaladoras e podem se mover facilmente entre os galhos. Além disso, estar nas árvores ajuda a cobra a se aquecer ao sol, o que é importante, pois são animais de sangue frio e precisam de fontes externas de calor. Assim, as cobras escalam árvores em busca de alimento, segurança e calor. Número 19. Culto satânico. Em um campo deserto, um trio corajoso explorou um território sombrio, conhecido por ser frequentado por um culto satânico.
Um silêncio opressor envolvia o local à medida que avançavam, ocasionalmente avistando figuras sombrias que aumentavam a atmosfera inquietante. Parecia que até o vento carregava segredos sinistros. Ao anoitecer, eles encontraram uma árvore inquietante, decorada com cordas, correntes e cruzes, todas iluminadas por velas tremeluzentes. Perto dali, um círculo de pedras e uma antiga árvore de espinheiro testemunhavam silenciosamente o passado arrepiante da área. Um sentimento de pavor tomou conta do grupo quando perceberam que aquele campo era um local de rituais obscuros e proibidos. Número 20. Crescimento incomum. Os moradores locais ficaram intrigados com um crescimento incomum nas árvores, algo que nunca haviam observado antes. À medida que a estação avançava, perceberam que, à medida que as lagartas cresciam, também aumentava a teia. No final do verão, as árvores pareciam ter explodido, completamente cobertas de teias. Movidos pela curiosidade, os moradores recorreram à internet em busca de respostas, mas não encontraram nada semelhante aos sacos estranhos pendurados nas árvores. Após um exame mais atento, ficou claro que não eram partes naturais das plantas, mas sim teias intrincadas. Inicialmente pensou-se que fossem teias de aranha envolvendo as árvores, com milhões de aranhas dentro. No entanto, uma descoberta mais assustadora foi feita. Eram as moradas secretas de pequenos e esquivos casulos de bicho da seda, tecendo seus habitats ocultos à vista de todos. Número 21. Morcegos misteriosos. A cena era digna de uma mansão de morcegos. Esta árvore em particular, apropriadamente chamada de Árvore de Morcegos Indiana, parecia abrigar toda a população local de morcegos. Os galhos estavam cobertos com um manto espesso de morcegos pendurados de cabeça para baixo, parecendo um lustre natural. A quantidade de morcegos reunidos era impressionante, quase como se uma grande assembleia estivesse acontecendo. As asas em movimento lançavam padrões sombrios e enigmáticos sobre os galhos, dando à árvore uma aparência quase de outro mundo. Número 22. A árvore mais antiga. Arqueólogos no norte da Tailândia fizeram uma descoberta extraordinária, uma árvore fossilizada com 880 mil anos de idade. Esta árvore, que supera em altura até mesmo as árvores mais altas conhecidas, media impressionantes 72,2 metros. Tal comprimento sugeria que a árvore original, com folhas e galhos, poderia ter alcançado uma altura de 100 metros. O fóssil revelou ainda que esta árvore antiga prosperava em uma floresta tropical úmida, permanecendo de pé ao longo de incontáveis séculos. O que estaria acontecendo naquela época? Quero dizer, Homo sapiens como eu e você ainda não existiam. Junte-se a nós hoje, enquanto exploramos 15 das descobertas mais incomuns feitas em quintais. Vamos começar! Número 15. Uma bomba da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, inúmeras bombas foram lançadas em toda a Europa. Elas causaram danos incalculáveis, mas um número surpreendente delas não detonou, ficando enterradas e eventualmente esquecidas. Desde então, pessoas ocasionalmente as descobrem, e mesmo após mais de 70 anos, ainda têm potencial para explodir. Felizmente, geralmente podem ser manejadas com relativa segurança, mas a situação ficou preocupante em fevereiro de 2024, quando um morador de Plymouth, no Reino Unido, encontrou uma grande bomba não detonada em seu quintal ao cavar as fundações para um novo edifício. A princípio, ele pensou que fosse apenas um pedaço de metal, mas ao cavar ao redor, logo percebeu o que era. Pesando pouco mais de 500 quilos, era uma das quase 1.400 bombas lançadas na cidade durante a guerra. Sem saber por que falhou, não havia como realizar uma explosão controlada com segurança. Em vez disso, a polícia foi forçada a criar uma grande zona de exclusão, obrigando mais de 10 mil pessoas a evacuar suas casas. Especialistas do exército então removeram a bomba e a transportaram por caminhão ao longo de um trajeto de 1 quilômetro pela cidade, antes de carregá-la em um barco. Foi levada para o Canal da Mancha e detonada no mar. O que começou como um simples projeto de construção em casa, se transformou em um evento altamente disruptivo e que poderia facilmente acontecer novamente, com centenas de outros dispositivos como este ainda enterrados pelo país. Número 14. Dentadura. Uma das grandes vantagens de ter um quintal é que, se você tem animais de estimação, proporciona um espaço seguro para eles correrem.
Claro, isso também significa que se você tiver um cachorro particularmente curioso, ele pode começar a cavar e encontrar objetos enterrados. Em 2017, um dono em Sipo, Brasil, deixou seu cachorro brincar no jardim durante toda a tarde. Mas quando chegou a hora do jantar, ele chamou o cachorro de volta. Desnecessário dizer que nada poderia tê-lo preparado para o que estava por vir, pois Pandora, seu cachorro, voltou correndo para casa com uma dentadura na boca. Depois de tirar algumas fotos, ele a removeu e olhou para o jardim para ver o buraco onde Pandora a havia encontrado, presumivelmente deixada pelo casal de idosos que morava lá anteriormente. Por que eles deixariam uma dentadura no jardim não está totalmente claro, mas proporcionou uma tarde divertida para Pandora e seu dono, com as imagens sendo compartilhadas pelo mundo. Número 13. Um anel de diamante. Anéis de casamento são algumas das coisas mais valiosas e sentimentais que as pessoas usam, mas é fácil perdê-los sem perceber. Isso aconteceu com Mary Grahams, do Canadá, em 2004, quando ela estava removendo ervas daninhas da fazenda da família. Só no final do dia, notou que o anel havia sumido, e não havia como encontrá-lo. Em vez de contar ao marido, ela comprou um anel mais barato para si e fingiu que nada havia acontecido. Durante anos, a única outra pessoa que sabia a verdade era seu filho. Surpreendentemente, no verão de 2017, sua nora, que agora mora na fazenda, decidiu colher alguns vegetais para o jantar e notou algo peculiar em uma das cenouras. Em vez de ser irregular como ela pensava, a cenoura tinha de alguma forma crescido através do anel perdido, e ao ser limpa, ela viu o brilho do diamante. Seu marido reconheceu imediatamente o que era e como havia chegado lá, e telefonou para sua mãe, que ficou radiante ao ter o anel de volta. Infelizmente, ela nunca teve a chance de contar ao marido o que aconteceu, mas pôs fim a um mistério de 13 anos. Curiosamente, essa não é a única história de um anel sendo devolvido por uma cenoura, com um caso semelhante ocorrendo na Suécia em 2011. Aparentemente, os vegetais são do tamanho certo e crescem de maneira a atravessar objetos do tamanho de um dedo. Então, da próxima vez que você arrancar um do chão, nunca se sabe o que pode encontrar. Número 12. Joias medievais. Em 2007, um homem austríaco em Venot, uma cidade ao sul de Viena, começou um projeto para expandir o lago em seu quintal quando notou algo estranho. O solo que ele estava removendo não era como o esperado e, em vez disso, saía em pedaços de formas estranhas. Pensando que valia a pena investigar mais, ele colocou todos os pedaços em uma caixa que guardou no porão, mas por algum motivo esqueceu completamente deles. Alguns anos depois, ao revisar seus pertences após vender a casa, ele encontrou a caixa novamente. Até esse momento, a sujeira havia secado e caído, revelando uma coleção de gemas e metais preciosos. Ele limpou-os e postou algumas fotos online, recebendo várias respostas dizendo que não só eram muito antigos, mas também bastante valiosos. Foi então que as autoridades foram notificadas e, em um comunicado, o departamento responsável por antiguidades nacionais na Áustria disse que o tesouro continha mais de 200 anéis, broches, fivelas de cinto, pratos de prata dourada e vários outros ornamentos que incluíam peças com pérolas e corais fossilizados, confirmando que tinham pelo menos 650 anos. Esta foi uma das descobertas mais significativas de artefatos na Áustria desse período. Mas o motivo de estarem juntos e enterrados nesse local específico ainda é um mistério completo. Enquanto o homem que os encontrou permanece anônimo e se recusa a vendê-los, uma seleção das peças está agora em exibição no complexo do Palácio de Hofberg, em uma exposição que mostra a história da região. Número 11. Uma cápsula do tempo. Pessoas têm enterrado cápsulas do tempo por centenas de anos, com a mais antiga conhecida datando de 1795, quando foi enterrada na Casa do Estado de Massachusetts pelo então governador. Elas geralmente proporcionam um vislumbre único na história, contendo objetos da sociedade na época que, de outra forma, teriam sido perdidos e completamente esquecidos. Nem todas as cápsulas do tempo são tão antigas, no entanto, e no início de 2024, um homem de Springfield, Missouri, encontrou uma que, embora fosse mais recente, era um grande lembrete da vida apenas algumas décadas atrás. Stephen Graff estava planejando algumas obras de construção em sua casa, e ao abrir um espaço no quintal, um dos trabalhadores encontrou uma lata de café enferrujada cheia de vários objetos.
Havia uma carta datada de 12 de janeiro de 1994, com uma mensagem de um menino de 12 anos dizendo que era uma cápsula do tempo que não deveria ser aberta antes de 2010. Como um fascinante lembrete do início dos anos 90, a lata continha um boneco da série original dos Tartarugas Ninja, uma figura do desenho Tailspin que veio em uma caixa de cereal, um Pog e um Slammer, um adesivo e letras de uma música do Rei Leão e um rótulo de um pacote de salsichas, Oscar Mayer, Little Smokies. Também havia uma nota falsa de $50 e 3 cartas de futebol americano com John Randall, Keith McKellar e Kent Hull. A história não terminou aí, pois ele colocou as imagens do conteúdo da cápsula do tempo online e não demorou muito para as pessoas localizarem a pessoa que a criou, que agora é um gerente de serviços financeiros no Texas. Ele não se lembrava de ter feito a cápsula do tempo, mas foi um ótimo lembrete de sua infância. Número 10. Fóssil de baleia de 34 milhões de anos. Lindsay Stallworth cresceu em uma grande propriedade florestal no condado de Monroe, Alabama, e toda sua vida coletou vários fósseis do quintal. Geralmente dentes de tubarão e conchas antigas, mas não havia como descobrir mais sobre eles. Então, em 2023, ela convidou sua professora de biologia para coletar alguns dos dentes para estudar. O que eles encontraram, no entanto, surpreendeu a todos. Depois de escolher um local, começaram a encontrar pequenos ossos, e conforme continuavam cavando, encontraram ossos maiores. Encontraram um grande dente e sabiam que estavam diante de algo especial. Ao raspar a sujeira com instrumentos dentários, revelaram um crânio. Era os restos de uma antiga baleia que teria nadado no oceano acima do Alabama cerca de 34 milhões de anos atrás e provavelmente media entre 4 a 5 metros. Acredita-se ser um parente desconhecido do Basilosaurus cetoides, que era uma das espécies de baleia mais comuns na área naquela época. É possível que fosse um fóssil completo da baleia, mas levará algum tempo para ter certeza, pois os restos são tão delicados e de uma criatura tão grande que provavelmente levará vários anos para ser totalmente escavado. Uma vez concluído, esperamos revelar mais sobre as espécies que viveram neste oceano pré-histórico. Descobertas desse tamanho são extremamente raras, especialmente tão perto da superfície. Mas com muitos de nós vivendo em lugares que antes eram cobertos por água, você também pode ter uma criatura antiga enterrada em seu quintal. Número 9. Um menhir. As pessoas frequentemente começam a pesquisar a história de suas próprias casas, especialmente se forem antigas. Mas um proprietário e historiador amador iniciou uma busca em 1987 que levou a uma descoberta incrível em seu quintal. Stephen Davis mudou-se para uma nova propriedade em Stroud, Gloucestershire, Inglaterra, e ao examinar documentos relacionados à casa, encontrou uma menção a um monumento antigo chamado Horrorstone. Trabalhando com um historiador local, descobriu que a primeira menção ao objeto foi em um documento legal de mais de 800 anos atrás, em 1170. Mas o último registro escrito foi em um registro de impostos de 1636. Parecia que simplesmente havia desaparecido, e pessoas que viviam na aldeia há décadas nem sequer tinham ouvido falar dele. Davis estava convencido de que deveria estar em algum lugar, então começou a procurar. Acredita-se que foi esculpido há mais de 4.500 anos como parte de um sítio funerário da Idade do Bronze. Ele suspeitava que poderia ter sido movido ou até destruído porque se acreditava ter poderes mágicos. Finalmente, depois de meses de busca nos terrenos ao redor de sua casa, ele descobriu uma enorme pedra coberta de era que, contra todas as probabilidades, se revelou ser o Horrorstone. Parecendo um tronco de árvore em decomposição, ele retirou as vinhas da pedra de quase 2 metros de altura, e agora é considerada uma descoberta tão importante para a história da área que foi declarada um monumento antigo protegido. Número 8. Abrigo nuclear. A Guerra Fria foi um período assustador para pessoas em todo o planeta, com a constante ameaça de que a qualquer momento uma guerra nuclear poderia eclodir. Isso levou os países a construírem estoques ainda maiores de armamentos e a construção de abrigos nucleares para fornecer refúgio caso o pior acontecesse, o que felizmente nunca ocorreu. No entanto, os vestígios ainda podem ser vistos por toda parte, e um proprietário em Tucson, Arizona, recentemente compartilhou uma descoberta feita em seu próprio quintal. Ele não tinha ideia de que havia algo incomum em sua propriedade,
mas recebeu uma mensagem de um antigo proprietário dizendo que havia algo lá, então ele foi investigar. Após localizar registros de construção da cidade e usar um detector de metais, logo encontrou uma escotilha circular de cabeça para baixo. Ao removê-la, revelou degraus desmoronados que levavam a um abrigo nuclear abaixo. Construído em 1961 por uma empresa chamada Whittaker Pools, que se especializava em abrigos desse tipo na época, as paredes do abrigo eram de concreto com uma cúpula de fibra de vidro no topo. Aparentemente selado de propósito, o abrigo não tinha móveis ou equipamentos, mas o proprietário agora planeja restaurá-lo ao seu estado original. Embora possa parecer extremo ter construído um abrigo desses em seu quintal, os residentes de Tucson estavam muito cientes dos riscos de um ataque nuclear na época. Entre as décadas de 1960 e 1980, pelo menos 18 mísseis balísticos intercontinentais com ogivas nucleares estavam posicionados no deserto de Sonora ao redor da cidade, tornando-a um alvo potencial maior do que a maioria das outras cidades. Número 7. O misterioso objeto transparente. Em 2014, duas irmãs em Kitchener, Canadá, estavam se preparando para uma pescaria e foram ao quintal cavar algumas minhocas. Ao longo dos anos, elas encontraram vários objetos estranhos no solo, como tijolos e jornais antigos, mas desta vez encontraram algo muito mais estranho. Muito fundo na terra, elas desenterraram um grande objeto descrito como do tamanho da cabeça de uma criança, brilhante e transparente, com uma leve tonalidade azulada. Nem elas nem seus pais tinham ideia do que poderia ser. Então, contataram especialistas locais em minerais para ver se podiam esclarecer. Uma das primeiras sugestões foi que poderia ser um fragmento de um meteorito que caiu na área no mês anterior. Mas se fosse, teria uma superfície externa mais escura e não estaria enterrado tão fundo, então essa hipótese foi descartada. Outro especialista de um clube local de gemas e minerais conseguiu confirmar que não era vidro, quartzo, diamante ou rubi, e que era improvável ter se formado naturalmente. Em vez disso, foi colocado por alguém no quintal. Esperando finalmente resolver o mistério, a família enviou o estranho objeto para uma universidade local para mais testes, e infelizmente o resultado não foi tão empolgante quanto poderiam ter esperado. Descobriu-se que era apenas um pedaço de vidro colorido comumente vendido em uma ampla variedade de cores e usado para fazer ornamentos de jardim. De fato, há lojas em todos os Estados Unidos que vendem grandes pedaços como esse, e provavelmente foi deixado por um proprietário anterior. Número 6. Estátuas enterradas. Uma das coisas mais empolgantes sobre encontrar algo enterrado no seu quintal é o mistério e a intriga ao começar a cavar ao redor e revelar o objeto. Mas há momentos em que isso pode ser uma experiência preocupante e perturbadora também. Foi o que aconteceu com uma mulher de Washington em 2022, quando estava arrancando ervas daninhas de um lado de um morro em sua propriedade e notou uma forma estranha dentro de um dos buracos que fez. Ela começou a cavar ao redor e logo percebeu que era um braço. Ao continuar, encontrou um torso feminino e outra forma humana que parecia ser masculina, e sua imaginação correu solta tentando entender o que era. Ambos os corpos estavam vestindo o que parecia ser roupa íntima, e então tudo fez sentido. Eram moldes feitos de pessoas e não havia nada de sinistro nisso, embora fossem um tanto bizarros. Próximo a eles havia um frasco vazio de vaselina, que é frequentemente usada na criação de moldes de gesso como esses. Então parecia que ela havia tropeçado em um projeto doméstico, possivelmente de um grupo de estudantes de arte que morava na casa. Vizinhos disseram que os antigos proprietários eram acumuladores, e o quintal estava cheio de objetos incomuns. Então é bem possível que esses moldes fossem simplesmente parte dessa coleção. Número 5. Fósseis de mastodonte. No final de 2014, Daniel Point Jr., de Belleville Township, Michigan, concordou em ajudar seu vizinho a escavar o quintal. Pensando que seria como qualquer outro trabalho, ele começou a cavar no chão. Não demorou muito para que as coisas tomassem um rumo surpreendente, pois perto da superfície, ele encontrou o que acreditava ser um grande fóssil de dinossauro. Ele chamou o vizinho ao quintal para ver o osso de 1,5 metros e ambos empolgados começaram a cavar ao redor. Surpreendentemente, começaram a descobrir outros ossos. Ao todo, em um período de 4 dias, recuperaram 42 grandes ossos, mas não eram de um dinossauro antigo. Foram posteriormente identificados como de um mastodonte. Havia ossos das pernas, ombro e quadril, a base de uma presa e várias vértebras.
Eles chamaram especialistas do museu local para saber mais sobre eles. O mastodonte, que se acreditava ser um macho de 37 anos, teria vivido entre 10 a 14 mil anos atrás. Com os animais geralmente vivendo apenas 10 ou 20 anos mais do que isso, é mais provável que esses fossem os restos de um que foi caçado por humanos. As marcas nos ossos eram consistentes com aquelas feitas por ferramentas de pedra usadas para remover toda a carne para consumo, provavelmente fornecendo carne suficiente para uma comunidade inteira sobreviver por uma semana ou mais. Não foi o primeiro conjunto de restos de mastodonte encontrados na região. Apenas naquele ano, mais de 330 ossos foram encontrados em Michigan. A maioria desses também mostrava sinais de atividade humana e, com isso, os historiadores podem deduzir muito sobre como as pessoas antigas viviam no final da Idade do Gelo. Número 4. O Tesouro de Saddle Ridge. O Tesouro de Saddle Ridge é, indiscutivelmente, uma das descobertas históricas mais importantes dos Estados Unidos e, de longe, o mais valioso tesouro já encontrado no país. Foi descoberto em fevereiro de 2013, na região de Gold Country, nas montanhas de Sierra Nevada, Califórnia, por um casal conhecido apenas como John e Mary. Enquanto caminhavam com seu cachorro em sua propriedade, o casal notou uma lata enferrujada saindo do chão. Ao desenterrá-la, encontraram várias moedas de ouro. Começaram a cavar ao redor do local para ver se havia mais e, surpreendentemente, encontraram um total de 8 latas, todas cheias de moedas de ouro do século XIX. Conhecido agora como o Tesouro de Saddle Ridge, havia 14.427 moedas, compostas principalmente por peças de $20 de ouro, conhecidas como Double Eagles, além de algumas moedas de $10 chamadas Eagles e algumas de $5 chamadas Half Eagles, todas datando de 1847 a 1894. O valor nominal total do tesouro era de pouco menos de $28 mil, mas sua raridade e condição, com algumas das moedas sendo consideradas as melhores de seu tipo, significavam que seu valor de mercado para colecionadores era significativamente maior, com estimativas variando de $10 milhões para cima. Além do valor monetário, a descoberta desse tesouro também capturou a imaginação do público, com inúmeras teorias sobre sua origem, desde ser o esconderijo de um indivíduo rico do século XIX até as histórias mais fantasiosas envolvendo roubos de bancos e saques de diligências. A verdade sobre o tesouro, no entanto, permanece um mistério, pois nenhum registro histórico foi encontrado para explicar de maneira definitiva como ou por que as moedas foram enterradas. O que torna ainda mais difícil descobrir é que a condição das moedas sugere que foram enterradas logo após serem cunhadas, com muitas delas em estado quase intocado e algumas ainda exibindo seu brilho original. Por que alguém enterraria tantas moedas novas e simplesmente as deixaria lá? Provavelmente nunca será conhecido, adicionando mais fascínio a esse tesouro. Número 3. Uma enorme vila romana. É claro que é possível encontrar algo em seu quintal por completo acidente, mas muitas vezes as descobertas mais significativas são feitas por pessoas que pesquisaram meticulosamente a história de sua propriedade e ativamente procuraram algo em particular. Isso foi exatamente o que aconteceu perto de Broughton Castle, em Oxfordshire, Inglaterra, onde um proprietário de terras, após anos de busca, descobriu uma vila romana. Agora a segunda maior vila romana encontrada na Inglaterra, datando de quase 2.000 anos, provou ser extremamente importante para nosso entendimento sobre como era a vida naquela época. A vila foi descoberta por Keith Westcott, um detectorista e historiador amador, que ficou curioso sobre o local em um de seus campos depois de ouvir histórias sobre uma grande pedra encontrada por um fazendeiro local em 1963. Essa pedra, ao ser inspecionada mais a fundo, revelou um osso humano, mas nada mais foi encontrado, sendo considerado um artefato deslocado. Westcott pensou de outra forma e, ao usar tecnologia moderna, conseguiu escanear o subsolo e encontrar os restos de uma enorme estrutura com fundações medindo 84 metros por 84 metros. Uma vez encontrada a planta baixa, ele trabalhou com arqueólogos para escavar o local, revelando muito mais do que qualquer um esperava. Descobertas assim sugerem que essa vila era um local de considerável importância, provavelmente pertencente a indivíduos de alta posição e riqueza. Utilizando técnicas de ponta como a magnetometria,
conseguiram mapear toda a planta da vila, com escavações extensas revelando paredes, delineamento de salas, fossos e as prováveis localizações de uma casa de banhos. Essa abordagem não invasiva permitiu um entendimento detalhado da escala e complexidade do local, sem o risco de danificá-lo, permitindo aprender sobre a vida dos proprietários enquanto preserva os restos. Número 2. Uma Ferrari. Quando você compra uma nova propriedade, uma das coisas que pode procurar é uma garagem espaçosa para guardar seu carro, mas raramente esperaria que um supercarro estivesse incluído no preço de compra. Provavelmente a descoberta mais incomum já feita em um quintal foi essa, com um residente da Califórnia fazendo uma descoberta impressionante em seu próprio quintal em 1978. Quase como algo saído de um romance de mistério, os filhos do proprietário estavam brincando no quintal de um bairro tranquilo em Los Angeles quando encontraram algo